Paz, Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário, amém? Que Deus abençoe a tua vida nesse momento. E é um privilégio muito grande nós podermos estar aqui sempre com vocês, né? Com você que nos acompanha sempre, para trazer a palavra do Senhor. Sempre com toda certeza uma palavra em que nós oramos para que o Espírito Santo nos dê direção. Sempre ao meio-dia, uma palavra para a tua vida. E nós esperamos que você nos acompanhe sempre, que você fique até o final, porque no final nós temos a oração. Amém? Se você tiver algum pedido, que você desde já abra o seu coração, tanto para receber a palavra, quanto para o momento da oração, para aquilo que você, de repente, você tem um pedido para fazer, algo específico, alguma situação que você esteja passando, nos acompanhe na oração. Amém? Que nós iremos orar em favor da tua vida, que nos assiste. E também nós pedimos sempre que você compartilhe essa mensagem. Amém? Passe adiante, não deixe com você. Muitas das vezes alguém pode estar precisando de uma palavra, de uma direção. Amém? E a palavra que eu gostaria de deixar no dia de hoje para vocês se encontra lá em Salmo. É apenas um versículo. Amém? Salmo 119, 105. Se você puder abrir, mas se não puder, não tem problema. Só grave para você depois ler. Amém? 119, 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa acerca de uma certa situação. E aí o Senhor sempre fala conosco, né? Todas as coisas ao redor falam conosco. Todas as situações que nós passamos, às vezes coisas acerca da palavra de Deus que nós conversamos com algumas pessoas, muitas das vezes, ou até mesmo circunstâncias que nós vemos ao nosso redor, dificuldades, muitas das vezes não nossas, mas de outras pessoas, nos fazem entender, nos fazem enxergar, talvez com clareza a palavra de Deus. E eu estava conversando com essa pessoa em como muitas das vezes nós olhamos para situações, olhamos para a vida de pessoas e aquilo se torna uma lei para nós. Aquilo se torna uma regra. É que nem pessoas muitas das vezes que usam o testemunho delas para criar, sabe, uma regra. É como se o testemunho dela, aquilo que aconteceu com ela, da maneira que aconteceu com ela, tem que acontecer com outra pessoa. Uma libertação ou um milagre, algo que ela colocou diante do Senhor, muitas das vezes ela coloca aquilo como regra. E muitas das vezes, na maioria das vezes, as pessoas olham as lutas, as dificuldades, os problemas, os fracassos das pessoas como regra para a vida delas. Eu me deparei com isso uma vez em que eu fui interceder por uma situação, e aí naquele momento em que eu fui interceder, veio à minha mente a vida de uma pessoa. E essa pessoa, ela havia clamado ao Senhor por um milagre, por algo, né, na família, e ela não alcançou. E de repente veio, sabe, o diabo veio no meu ouvido soar que se aquela pessoa pediu e não recebeu, por que eu haveria de receber? E logo em seguida eu entendi, né, que
que não importava, porque não era a vida dela, não era a vida daquela pessoa, sabe, que era uma regra para minha vida, mas era a palavra de Deus. Independente do que ela tenha vivido, não é porque ela viveu, ou seja, o fracasso, até mesmo a vitória, não quer dizer que isso eu tenho que trazer para minha vida e tornar uma regra de vida. O que tem que se tornar uma regra de vida, uma inspiração para mim? É a palavra de Deus, né? É dentro da palavra de Deus que eu conheço a mente de Deus. Quando Jesus andou aqui na terra, ele mostrou exatamente qual era a mentalidade de Deus, exatamente qual era a vontade de Deus, ou qual é a vontade de Deus. Ele curou, ele libertou, ele restaurou, ele salvou, ele ressuscitou mortos. E nós podemos, pela palavra, entender quem é Deus. E é tão interessante como às vezes nós passamos por isso, vivemos assim e nós nem percebemos que nós tornamos a vida daquela pessoa ou de pessoas ao nosso redor, às vezes pessoas que nós nem conhecemos. Nós trazemos aquilo para dentro de nós e nós falamos, não, Deus é assim. Esse é Deus. Deus age assim. Deus faz assim. E como o pastor fala, né, ele sempre fala de um pastor que ele orou por um certo milagre e aquele milagre, ele falou assim, ó, tipo assim, né, se realmente esse milagre que está acontecendo aí for de Deus, eu vou orar e vai acontecer. E ele orou e não aconteceu. E porque ele orou e não aconteceu, ele disse, bom, bateu o martelo, isso não existe, isso não é de Deus. Existem tantas coisas que nós não entendemos e não compreendemos, e até mesmo com relação ao chamado, né, aos 5 ministérios, existem dons e dons, né? O profeta, ele não vai agir, talvez ele tenha um dom que o evangelista tem, estou dando um exemplo, ou que o pastor tem, mas não quer dizer que o dom que opera no profeta tem que operar também no evangelista ou no pastor, e assim por diante, se é que você consegue me entender. Então, talvez aquele milagre pelo qual ele estava clamando ali, clamou porque ele queria um sinal, talvez nem fizesse parte, sabe, do ministério dele. E não é assim que nós devemos agir por fé, crendo na palavra de Deus, né? Agora, porque eu não creio, lamento, né? O fato de nós muitas das vezes não crermos em milagres, não crermos que Deus pode realizar isso ou aquilo, não quer dizer que isso muda a mente de Deus, né? Que isso vai mudar o que Deus é. Deus continua sendo o mesmo, e eu não tenho que olhar para pessoas, mas eu tenho que olhar para a palavra. Amados, o que é que a Bíblia fala? O que é que o Senhor fala? O que é que tem sido lâmpada para você? O que é que tem clareado o teu caminho? É a vida do fulano, do Beltrano? Por mais que ele tenha recebido algo tremendo e poderoso na vida dele, não é regra para a nossa vida. O testemunho de vida, muitas das vezes, o milagre, é algo para nos inspirar. É algo que nos inspira a crer em Deus, a crer na palavra de Deus. E é isso que eu queria deixar para você, que você olhe para a palavra, que você olhe para a palavra de Deus, busque a Deus dentro da palavra, não busque a Deus em homens, não busque a Deus em pessoas, não. Até porque se a pessoa te decepcionar, porque nós somos falhos, nós somos falhos. Como uma pessoa um dia falou para mim assim,
veio perguntar para mim, como, né? Me falou assim, como que eu vou pregar sobre prosperidade? Olha como é que tá a minha vida. Olha como é que tá a minha vida financeira. Eu falei assim, muito bem. Você não vai pregar a tua vida, você vai pregar o que está escrito dentro da palavra. É um processo para que Deus opere na tua vida. E não quer dizer também que porque você não alcançou, isso não existe. Eu não alcancei, então quer dizer que Deus não faz. Quer dizer que Deus não opera. Nós batemos o martelo e Deus é assim. Deus não opera, viu, irmão? Deus não opera mais milagres. Deus não cura, porque eu orei e Deus não curou. Porque eu clamei por uma bênção financeira e Deus não fez. Não quer dizer que o Senhor não quer. Amém? Não quer dizer que o Senhor não quis fazer, que Ele não quis realizar. Existe uma dimensão de fé que nós precisamos alcançar. E nós lançamos para quem? Para Deus. Mas Deus não quis fazer. Deus não quis. Deus quis operar no fulano, mas não quis operar no Beltrano. Né? Como se não houvesse princípios, e a palavra de Deus mostra, né? Existem princípios pelos quais nós precisamos entrar até Deus, amém? Nós precisamos viver debaixo de princípios. O cristão, o servo de Deus, ele vive debaixo de princípios. Princípios esses que estão dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus não existe outro lugar. Então, se você quer conhecer a Deus, qual é a vontade de Deus? Não fique vivendo de migalha das pessoas, sabe? Não fique. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. É como aquele crente que vai assistir um culto pela internet e ele recebe a unção ali e ele fica maravilhado. Mas o Senhor queria tanto, ou até mesmo um culto que ele vai lá frequentar a igreja dele, o Senhor fala assim, meu filho, eu queria tanto te tocar, mas dentro do teu quarto, queria tanto que você provasse, né? E aí ele fica, mas o fulano, o Beltrano, né? O Deus que opera no fulano não é o mesmo Deus que opera nele. Mas isso porque ele colocou o Senhor dentro de uma caixinha. Mas Deus não está lá. Deus não está dentro da caixinha. Não está. É de acordo com aquilo que nós cremos, que está baseado dentro da palavra, dentro da palavra de Deus. E por isso, Deus opera. Muitas das vezes a gente vê Deus operando milagres grandiosos. Sabe por quê? Porque a pessoa creu. Porque ela creu além do que ela estava vendo. Ela creu além, sabe, do que ela entendia ali ao redor dela. Fé. É fé o que o Senhor exige de nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima creia. Creia, a Bíblia diz. Nós precisamos crer. Não tenha pessoas como tua base, mas a palavra de Deus seja o seu norte. A palavra de Deus seja para você a direção. Sabe, no momento em que você estiver em dificuldade, aliás, não só no momento da dificuldade, a palavra de Deus deve estar lá dentro de nós. A palavra de Deus deve estar dentro de nós. Nós precisamos buscar o Senhor, meditar na palavra, conhecer a Deus por meio da palavra, saber quem é Deus. E sabendo quem é Deus, ninguém pode nos enganar. Quando você é direcionado, inspirado, o Espírito Santo com a unção te ensina, nos ensina. Nada pode nos enganar, nada pode nos tirar dos caminhos dele. Podem vir as circunstâncias, podem vir as dificuldades, os problemas. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele conhecia o Senhor, mas o Senhor que ele servia, ele era íntimo. Não o Senhor que é o Senhor do Antônio,
o Senhor do José, mas é o meu Senhor. Era o Senhor dele. E é isso que o Senhor quer, que você conheça, que nós conheçamos Ele na intimidade. Ele quer que a gente se aproxime dele. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ele não quer que nós nos baseemos em ninguém. Amém. Ele quer que nós olhemos para a palavra dele. Ele quer que a gente tenha, né, como está escrito aqui, a tua palavra é lâmpada que ilumina. O que é que ilumina? É a decepção que você teve? É a desilusão que você teve? É o que você viu na vida do irmãozinho lá? Que ilumina a tua vida? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É a palavra do Senhor. Amém? Não é outra coisa, não é a vida de ninguém. Não é o que aconteceu, o desastre que aconteceu com fulano. Não é. E não traga também para a tua vida, não, Deus agiu assim. Deus operou tal milagre, então Deus operou tal milagre na vida da pessoa. Então Deus vai fazer desse jeitinho. Não. Um dia o pastor Márcio estava pregando e ele disse assim, que a única regra para as nossas vidas, independente dos nossos problemas, é a meditação na palavra e a oração. Né? São as únicas coisas que nós devemos imitar, vamos dizer assim, do nosso irmão. Meditação na palavra e oração. Independente do seu problema, da sua dificuldade. Eu não posso usar uma regra, existem 2 irmãos ali com problema, eu não posso usar a mesma regra além da meditação na palavra e da oração. Eu não posso dizer, fulano, você faz isso, aí pro outro fulano, você também. Cada um tem um problema, muitas das vezes, ou até mesmo que tenha a mesma dificuldade, mas a raiz do pecado que está lá dentro dele, aquilo que está enraizado, às vezes o pecado até pode ser o mesmo, mas a raiz talvez não seja, a raiz daquele pecado talvez não seja a mesma. Então ele precisa ser tratado por Deus, ele precisa ser liberto. E a meditação na palavra e a oração tem o papel de nos limpar, de nos aproximar do Senhor, de nos fazer entender qual é a vontade dele. Então, nós precisamos ter a palavra de Deus como que vai nos direcionar, amém? Não é outra coisa, amém? A palavra de Deus é a palavra. Quando eu prego, quando eu ministro, é a palavra. O que é que diz a Bíblia? Não é a minha vida, até porque talvez eu esteja passando por algum tipo de dificuldade, de luta, eu reconheço, eu entendo a palavra de Deus, mas talvez não tenha alcançado. Talvez não tenha alcançado aquilo, mas eu não vou deixar de pregar. Porque eu não alcancei isso na minha vida. Eu não vou pregar, não vou falar para as pessoas, mas eu estou pregando a palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre essa circunstância? Busque a Deus na palavra. Peça, Espírito Santo, me inspira. Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa compreender a tua vontade, Deus. Que o Senhor me revele qual é a vontade do Senhor. Que o Senhor fale ao meu coração sobre os teus princípios. E que, por meio da fé nessa palavra, né, a graça vai me auxiliar a praticar. Amém? Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você nesse momento. E que você peça ao Senhor para que te ajude. Vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor para que Ele venha te ajudar, me ajudar, nos ajudar a viver debaixo da palavra, né? Do que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus, o que é que mostra a palavra de Deus. Mas de todos os tempos passados muitos anos, eu venho observando, venho notando que Deus
Baseado em quê? Na vida do fulano? É para a palavra de Deus que eu tenho que olhar. Amém? Ela continua a mesma. Amém? Deus continua o mesmo Deus. Amém? Vamos orar? Que você possa fechar os seus olhos e que você concorde comigo aí na oração. Amém? E o Senhor vai operar na tua vida. Porque é isso que diz a palavra de Deus. O Senhor tem desejo e anseio de operar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Nós Te engrandecemos nesse momento, querido Espírito Santo. Eu Te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. A Tua palavra, Senhor, diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que privilégio tremendo, poderoso, grandioso, Senhor, é conhecer a Tua palavra, Senhor. A palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra do Deus tremendo e poderoso, do Deus que não negou seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Eu louvo o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua verdade, Senhor. É ela que mostra o desejo do coração do Senhor. É por meio dela que eu sei da Tua bondade, é por meio dela que eu sei do Teu amor, é por meio dela que eu sei, Senhor, o desejo do coração do Senhor de libertar, de restaurar, de salvar. Muito obrigada, Senhor. Essa mesma palavra revela e dá a direção para a minha vida em todas as áreas. Eu Te louvo e Te agradeço. Pai, que a Tua graça venha nesse momento tocando em cada vida que está ouvindo, que está me assistindo, aquelas que irão ouvir depois. Pai, em nome de Jesus, toca. Eu não sei o que elas têm passado, mas o Senhor sabe, que o Senhor venha de encontro com cada vida nesse momento. Em nome de Jesus, que todas as cadeias e os grilhões sejam quebrados pelo poderoso nome de Jesus. Pai, eu clamo que da mesma maneira o Senhor opere, Senhor, com a Tua graça e o Teu poder sobre a nossa nação, trazendo libertação. Liberta os cativos e oprimidos, Pai, em nome de Jesus. Que venha uma unção poderosa, um derramamento do Teu poder, um avivamento de santidade, de temor de Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que a Tua graça nos ajude a olhar, Senhor, somente para o Senhor, não para as outras pessoas, não para as pessoas ao nosso redor, Pai. Que nós não venhamos criar regras, Senhor, do fracasso das outras pessoas, Deus, mas que nós venhamos olhar para a Tua palavra, o que diz a Tua palavra, e ter o coração aberto, Senhor, quando nós estivermos meditando, ter o coração aberto para a Tua palavra, ter o coração aberto para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem para fazer e para realizar em nós. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós Te pedimos nesse momento, e desde já nós Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém?